Pais queridos, hoje é o dia 87 do nosso Devocional do Discípulo e hoje a nossa meditação vai se encontrar no Evangelho de Marcos, capítulo 10, verso 45, que vai estar dizendo assim: Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Nós já vimos, esse texto no nosso dia 5 desse mês, nosso devocional de número 65, quando nós lemos esse texto que fica também no Evangelho de Mateus, capítulo 20, do 20 ao 28, do qual nós vemos o pedido ali da mãe de Tiago e João, falando para Jesus que queria que seus filhos se sentassem uma à direita e uma à esquerda, e isso deixa ali um desconforto, uma briga mesmo, um desentendimento entre os discípulos ali, e Jesus vai conversar com eles, Nós podemos ler aqui a partir do 42. Mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes: Sabei que os que são considerados governadores dos gentios, deles se assenhoreiam, e os seus grandes exercem autoridade sobre eles. Entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será o que vos sirva. E quem entre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. E aí a gente chega no 45. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Aqui no Evangelho de Marcos, esse contexto vai ser um contexto muito mais especial dentro deste Evangelho. Cada um dos evangelistas teve um povo e um intuito específico em escrever o seu evangelho. Tanto que alguns textos nós encontramos similares em alguns, não encontramos em todos. O Evangelho de João, ele é o mais à parte dos 4 evangelhos, mas cada um deles teve um sentido. Marcos provavelmente escreveu o seu evangelho sendo direcionado por Pedro, e todo o Evangelho de Marcos, ele tem uma direção que é o povo romano. O povo romano tinha um grande empecilho com os judeus e principalmente com a igreja, porque eles estavam perseguindo a igreja porque eles achavam que o Senhor Jesus iria retirar Roma do poder. É muito interessante nós vermos todo esse conceito do Evangelho de Marcos, porque Pedro levou muito tempo de sua vida, ainda na sua experiência com Jesus, para entender que o reino de Cristo não era nessa terra, que Jesus estava os libertando da sua escravidão do pecado e que ele tinha uma nova aliança a ser enviada a todas as nações. Pedro falar sobre servidão demonstra a transformação do caráter dele. Pedro verdadeiramente entendeu o que é o ministério de Jesus, e ele entendeu que a vida dele deveria ser para servir, assim como Jesus também serviu. O Evangelho de Marcos, ele é todo dedicado a mostrar Jesus em uma visão de servo, no intuito de que o imperador romano, para diminuir o nível da perseguição contra a igreja. Porque a igreja tinha esse conceito para o Império Romano, de que eles queriam ser separadores, de que eles iriam se rebelar, que eles tinham um novo rei a vir. E realmente nós temos um novo rei a vir, mas o tempo de Jesus na terra inicialmente foi de libertação. Foi para implantar novo pacto através de seu sangue. E Pedro entendeu isso perfeitamente. A forma como Pedro serviu, a forma como Pedro foi usado, a forma como Pedro foi martirizado no final de sua vida, tudo demonstra a transformação que Pedro teve. Tudo demonstra que Pedro realmente se apaixonou e entregou a sua vida por Cristo. Entregou a sua vida assim como Jesus tinha dito: entre vós não será assim, não haverá autoridades, não haverá cargos dos quais um deva querer subir em cima do outro. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será o que vos sirva. E quem entre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Essa é a nossa função. Ter a nossa vida em servidão a Cristo.
e aos outros, aos pequeninos, ao corpo, ao próximo. Jesus falou isso diversas vezes. E o Evangelho de Marcos, ele é descrito com todos os serviços de Cristo, numa visão de Jesus como servo de todos. E depois com isso, os apóstolos seguindo os seus caminhos. Que verdadeiramente, assim como a igreja primitiva, assim como os discípulos de Cristo, a nossa vida possa ser uma vida de servidão. E quem entre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Amém, meus irmãos? Que nós possamos verdadeiramente ter um coração de servo, assim como nosso Senhor Jesus teve e assim como Ele disse que nós deveríamos ser. Amém? Vamos estar orando. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por mais um dia de vida. Toda honra e toda glória seja entregue a Ti. Nos abençoe nesse dia, Senhor, seja conosco, que verdadeiramente nós possamos ter o nosso coração quebrantado diante de Ti. Nos conduza em tudo, Pai. Seja conosco, lava-nos com Teu sangue, Senhor, e que nós possamos verdadeiramente estar nos humilhando, quebrantando, nos esvaziando de nós mesmos, do nosso ego, da nossa glória, de tudo aquilo que está em nós e que nós possamos verdadeiramente viver para adorar, louvar, exaltar e glorificar o Teu nome. É isso que eu peço em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Tenham um dia abençoado e lembrem-se, sejam em todos os lugares que vocês forem discípulos de Cristo. Deus abençoe vocês.